Oi, pessoal. 이렇게 아침에 일찍 일어나셔서 Vocês vieram aqui de manhã bem cedo, por isso eu agradeço. 강남교회 목사라는 얼마나 긍지가 있는 É uma grande alegria para eu poder ser pastor da igreja de Gangnam. Os irmãos desejam a palavra 여기까지 오는 시간이 e tem algumas pessoas que demoram 20 minutos para vir até aqui, algumas até 40, mas eu agradeço por terem vindo. 기도드리겠습니다. Eu vou orar primeiramente. 하신 하나님, Santo Deus Pai, nós te agradecemos 오늘 우리 속에 hoje dentro de nós, porque nós temos a palavra de Deus. 다른 그 말씀 우리 마음 믿 Diariamente somos diferentes, porque cada dia a palavra vai tomando lugar em nós e Deus está trabalhando em nós e vivendo nesse mundo, não pertencemos a Ele, mas nós te agradecemos por isso. Hoje nós queremos abrir a Bíblia e quando nós lermos a palavra, que essa palavra possa trabalhar dentro de nós. Nós pedimos por esta graça. Nós depositamos esse momento na sua mão, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 제가 아는 어떤 사람이 있습니다. Tem uma pessoa que eu conheço. 대학교 다닐 때 Quando essa pessoa estava na faculdade, o pai dessa pessoa morreu. 굉장히 부자였는데 국민들이 E ele era muito rico, ele tinha irmãs mais velhas, e ele era o filho único. 무지막지한 재산이 E ele deixou muito dinheiro e acabou passando todo esse dinheiro para o filho. 대학교 다니는데 적어도 지금 Ele estava na faculdade, 20년 더 됐죠. eu acho que faz mais de 20 anos atrás. 하루에 용돈을 100만 원씩 썼다고. Falou que por dia ele gastava $1.000, né? $1.000 naquele tempo era a mensalidade de um estudante. 그걸 받기 전에 형제 아버지 E antes dele estudar, esse estudante não vivia assim. 어느 날 가까이 아는 사람 Mas um dia, algumas pessoas próximas a ele começaram a pedir para ele ser fiador de empréstimo. 뭐 보전 좀 약간 거절하다가 약간 미안하고 Então ele ficava assim meio sem graça de ser fiador, né? E daí, se eu for fiador, vai dar alguma coisa de errado? Ah, mesmo que dê alguma coisa de errado, mesmo que eu tenha que cobrir isso, tá bom. Aí ele foi o fiador. 근데 그때부터 사람들이 Mas desde então, as pessoas começavam a vir e começavam a pedir para ele ser fiador delas. 차마 이제 돈을 달라 소리보다 보전 As pessoas não podiam pedir dinheiro para ele, né? Então era mais fácil pedir para ser fiador. 재산 굉장히 많기 때문에 Porque ele tinha muito dinheiro. Então ele continuamente foi fiador, né? 근데 이제 한 사람 문제가 Mas 그 사람 계획적으로 한 거기 때문에 보정을 쓰는데 돈을 이제 못 내 은행에서 이제 차압이 들어온 거예요. então, como essa pessoa não conseguiu pagar a dívida passou para ele. 난 재산이 E dessa forma, muitas pessoas fizeram isso e da noite para o dia, todo os bens dele, tanto dinheiro sumiu. 월급도 차압당하고 Tanto dinheiro que sumiu que ele não podia mais dar salário para os seus funcionários. Ele era um cientista. 대전에 이제 그 박사들 틈에 이제 살고 있죠. Ele estava dormindo, ele morava no centro assim dos cientistas em 그 Daejeon. 사람이 돈이 월급이 다 차압을 당하니까 건물에 E como acabou todo o dinheiro dele, 살기 어려워. então começou a ficar difícil ele poder continuar com o edifício dele, com o prédio. Daí ele começou a fazer entrega de leite. Falou que por mês ele ganharia $350. Então, por mês, ganhando esses $350, eles começaram a fazer entrega de leite. Aí um dia, no inverno muito frio, 카만데제 가서 o casal, numa madrugada muito escura, saíram para fazer entrega de leite. Mas a filha de 6 anos acabou se acordando. Mãe, chamou a mãe, mas a mãe não estava. 울면서 집 밖에 나가요. E ela saiu chorando e chorando lá fora. Todos os vizinhos se reuniram na frente dela. 과원에 거의 뭐 10%가 박사라고 그러더라고요. 그 과원. E diz que naquela região, 90% era cientista. 가면 선생님 박사 아닌 아버지 박사 아닌 학생도
Então, na escola falou que a professora perguntava quais são os pais que não são cientistas, né? Aí quase ninguém levantava, todo mundo levantava a mão. Aí a criança estava chorando. Aí, nossa, aconteceu uma bagunça ali. 살아서 못하냐? 자살하자. Nossa, pra que a gente vai ver assim? Vamos morrer. 자살하기로 마음을 먹었어. Aí o casal decidiu se matar. 그래 이제 아내를 차에 태우고 Aí ele colocou a esposa no carro e o marido começou a dirigir. E eles correram. 쿨대벽에 부딪혀서 E eles queriam bater contra uma parede de concreto e eles tinham decidido assim se matarem. Daí ele ligou o carro. 그래서 막 콘크리트 벽을 향해 막 달려가. E ele estava correndo contra o muro de concreto. Mas antes de morrer, ele só olhou para o rosto ele queria olhar o rosto da esposa por última vez. Daí ela colocou a mão no peito, fechou os olhos e estava esperando a morte. 나는 죽어도 아내는 죽으면 안 돼. Mesmo que eu morra, minha esposa não pode morrer. Daí ele pegou e pisou no freio. 아내가 A esposa, de repente, começou a bater nele. Por que você pisou no freio? Nossa, começou a ficar desesperada, né? E não conseguiram se matar. 대덕과학문화센터에서 집회한 분과 E aí ele veio para nossa conferência em Tegu e ele recebeu a salvação. Ele começou a contar sobre o passado dele. 죽고 나니까 그 Depois que o pai morreu, 돌아왔습니다. tanto dinheiro foi parar nas mãos dele 돈을 썼어요. e ele gastou tanto dinheiro. Ele nem calculava nada. 그리고 이제 까지 뭐 보증 좀 서줘도 재산 많은데 뭐 E mesmo que ele fosse fiador de algumas pessoas, ele pensava, isso não é problema, né? Mas ele tinha que calcular. Mas ele pensou, será? Até parece que eu vou ser fiador e vai acontecer um problema. Mesmo que tenha um probleminha, não vai ter um problemão. 마음한 재산이 다 E tantos bens que ele tinha desapareceram. Aí até o salário dele estava virando empréstimo. E ele acabou tendo uma vida miserável assim e recebeu a salvação. 여러분들이 들고 있는 이 성경은 Essa Bíblia que vocês estão segurando, 이긴 하지만 여러분들이 생각 vocês podem não saber. 신기하고 가치가 있는 거예요. Mas ela é muito mais preciosa do que vocês imaginam. 그러면 성경을 읽다가 Um dia, além da Bíblia, 아 이게 이렇구나 하고 isso é assim. 이해가 되고 받아들여졌을 때 Quando você entende e aceita isso, 성경에 기록된 그 말씀하고 aquela palavra que está na Bíblia e o meu coração se tornam um. 여러분이 어떤 성경을 읽든지 간에 Pessoal, qualquer Bíblia que vocês leiam, 읽은 그 성경 말씀하고 com aquela palavra que vocês leram, e quando o seu coração se torna um com essa palavra, nessa situação, nós podemos dizer que é um momento em que você está aceitando a palavra. 병자가 있는 예수님 일어나 자리를 들고 걸어가라 그랬어요. Então, Jesus Cristo falou para o enfermo velho 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas o enfermo falou, como eu vou levantar? Ele estava com um coração diferente de Jesus. Mas se ele está falando para eu levantar, então eu posso levantar. Quando ele pensou, vamos levantar, naquele momento, 말씀하고 a palavra de Jesus que falou para ele se levantar, então o coração dele falou, tá, eu vou levantar. Então esse coração desse enfermo e de Jesus se tornaram um. Depois, a partir desse momento, 능력이 그 같은 o poder de Jesus começou a fluir para dentro dele e começou a trabalhar. 그러니까 여러분들이 그냥 성경 Por isso, vocês não simplesmente leiam a Bíblia, vocês leiam a Bíblia, escutem, pensem. 이제 그러면서 그 말씀이 내 마음 안에 들어와서 E quando aquela palavra entrar no meu coração, 말씀이 정확하게 내 마음 안에 들어오면은 se essa palavra entrar no meu coração, 그 말씀이 하나가 돼요. então essa palavra vai se tornar um com o meu coração.
Então, vou falar sobre a salvação. 대부분이 이 복음을 되게 다 죄인으로 생각했잖아요. A maioria de vocês, antes de escutar o evangelho, pensavam que eram pecadores, não é? Todos pensavam que tinham pecado e que estavam sofrendo por causa desse pecado. 복음을 들을 때 그 복음의 맛을 어떻게 Mas, um dia, quando vocês escutaram o evangelho, como vocês escutaram? 구나 하는 사실. Ah, meus pecados foram lavados. Entra no nosso coração essa verdade, não é verdade? 내가 죄가 씻어졌네 깨끗해졌네. Ah, então meu pecado foi lavado. Ah, eu tô limpo. Vocês tiveram esse coração? 여러분의 마음은 Então, nesse momento, o seu coração... 죄를 사했다는 그 말씀하고 Ah, Jesus perdoou meu pecado. Então, o seu coração se torna um com essa palavra. 예수님도 우리를 보고 의롭다 거룩하다고 하셨고 Jesus Cristo fala que nós somos justos. 그냥 하나가 된 거예요. E sim, eu sou justo. Então, quer dizer que nós nos tornamos um. 이게 여러분의 마음과 이 성경 말씀 Desde então, quando você e a palavra se tornam um, 그러면서 이 desde então, o Espírito Santo de Deus e você se tornam um e o Espírito Santo começa a trabalhar. 자, 우리 어제 저녁에 Ontem, 8장을 읽었잖아요. 그죠? nós lemos 1 Samuel capítulo 18. Vamos abrir em 1 Samuel capítulo 18 e falando, 8절입니다. 6절. versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. 뛰놀며 창하여 가로되 As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? 하고 그날 이후로 사울이 Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. 그때나 하늘 무신 악신이 사울에게 힘있게 내리매 No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, aqui, olhem aqui. 사울이 이제 Saul, 골리앗하고 전쟁할 때 벌벌 떨고 막 quando ele estava brigando contra Golias, o filisteu, então Saul estava tremendo diante dele, mas Davi o matou. 아무것도 안 했지. 다윗이 죽였으니까. Então, Saul não fez nada. Quem fez foi Davi, porque ele voltou vitorioso. E aí, as mulheres estavam dando as boas-vindas para eles com música. Cantando que música? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 무슨 생각이 드냐면은 Então, quando ele escutou isso, que pensamento ele teve? 다윗에게 만만을 돌리고 내겐 Para Davi deram 10 milhares, para mim deram milhares. 나라 이 왕자리 Ele ganhou mais. Então, falta o que para ele? Somente esse reino. Entrou esse pensamento nele. 그래 사울은 이 생각이 Então, esse pensamento 내게 넣어준 생각이 한 생각도 안 foi um pensamento que Satanás colocou nele, né? 그 생각을 그대로 Davi nem estava pensando nisso. E porque ele recebeu esse pensamento, 그 생각이 사울의 마음을 끌고 가는 거예요. esse pensamento estava arrastando o coração de Saul. 자, 여러분들은 어느 날 구원을 받을 때 Então, quando nós recebemos a salvação, 들어와서 내 마음을 끌어가 o coração de Deus entra dentro de mim e me conduz. 진흙을 이겨서 눈에 바르시고 Então, tem o cego, e Jesus passou lodo nos olhos dele e falou para ele se lavar no tanque de Siloé. 생각도 안 했는데 Então, ele nem havia pensado em ir para o tanque de Siloé se lavar. Mas quando Jesus falou para ele ir se lavar, ele foi, né? Quem foi que conduziu esse cego? Foi a palavra de Jesus. Então, essa palavra de Jesus que diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Esse cego que estava indo para esse tanque, ele se tornou um coração com o de Jesus. Então, a Bíblia diz que os nossos pecados foram lavados mais brancos que a neve. Então, quando eu aceito no meu coração que o meu pecado foi lavado, quando Jesus falou: foi lavado, aí o meu coração, sim, foi lavado, aí eu me tornei um coração com Jesus.
Quando nós chegamos nessa fase, dentro de nós, 일을 하기 o Espírito de Deus pode começar a trabalhar. 여러분 열심히 하려고 뭐 노력하려고 Vocês querem se esforçar, vocês querem fazer boas obras. 그러지 마세요. Não tentem fazer isso. Não tentem. 여러분 마음에 Nos seus corações, 애를 쓰는 게 전기만 você não precisa se esforçar para lavar a roupa na máquina de lavar. É só ligar na tomada, né? Eletricidade que vai fazer a máquina rodar. Não se esforce para ligar a televisão. 전기가 되려면 Você só conecta na eletricidade e a eletricidade vai fazer a televisão funcionar. 자동차 막 바퀴가 O carro não fica tentando fazer a roda girar para o carro andar. 시도에 걸리면 Tem que ter gasolina, só você ligar a ignição e o carro automaticamente vai andar. 우리가 개소리 넣어가지고 시동을 자동으로 다 Por isso, você coloca a gasolina e você 자동차를 밀고 ligar a ignição e você ir empurrando o carro. Qual que é mais fácil? 대부분 사람은 신앙 세계를 잘 모르니까 A maioria das pessoas, porque não conhecem a vida espiritual, 하려고 하는 거예요. querem elas mesmas empurrarem o carro e irem andando. Por isso, a vida espiritual se torna difícil e cansativa. 개소리는 딱 넣고 시동 걸면 Coloca a gasolina, liga o motor e o carro anda ou não anda? Vai, muito bem. 여러분의 마음 안에 하나님의 Dentro dos seus corações, 여러분의 마음 안에 거 se a palavra de Deus estiver habitar no seu coração, 그러면 그 말씀이 내 안에 então essa palavra 전에 없던 말씀이 vai fazer com que surja um coração que não tinha antes. Essa palavra. 내 말씀이 들어 Esse cego, ele não pensava em ir para o tanque de Siloé, mas depois que ele escutou a palavra, ele estava indo para o tanque de Siloé. 말씀이 내 마음에도 자리를 잡고 내 마음에 하나가 되면은 Se o meu coração se tornar um com a palavra de Jesus, desde então, vocês são conduzidos. 여기 3월 18장에서 Mas em 1 Samuel capítulo 18, 뭘 누가 이끌어가고 있습니까? quem é que está arrastando o coração de Saul? Satanás. 근데 사울은 마음이 높아서 Mas porque Saul tem um coração alto, 이 하나님의 말 정확하게 ele não consegue distinguir exatamente se é o pensamento de Deus ou de Satanás. 한 번은 제가 집에 전화가 왔어요. Uma vez veio um telefonema para minha casa. 박옥수 씨예요. 아 예. 그래서 Senhor Oxuparque, 하여튼 그 사람 내 전화번호 어떻게 가져갔는지 모르겠어요. eu não sei como ele descobriu meu telefone. 백화점에서 180 Ah, no shopping Loté, eu quero lhe informar que foi debitado do seu cartão de crédito uma quantia de dinheiro. 내가 걸릴 줄은 꿈에도 몰랐어요. Eu vi várias vezes faixas falando sobre trapaceiros, né? Aí eles estavam falando como eu gastei, estavam falando que eu gastei $1.800. 내 안에 여기 Aí ele perguntou: "Ah, será que não foi a sua esposa que gastou esse dinheiro?" Eu falei: "Não, minha esposa está do meu lado. Você não deixou o cartão para alguma pessoa?" "Não, eu estou segurando o cartão agora." 분명히 금방 어떤 분이 Ah, com certeza, alguém veio aqui e gastou $1.800. 신고할까요? Quer que a gente denuncie para a polícia? Eu falei: sim, pode fazer isso. 5분도 못 경찰과 전화하고 왔어요. Depois de 5 minutos, a polícia me ligou. 이상해요. Estranho, né? 지난번에 우리 형제 하나가 아이와이프 잠깐 Há um tempo atrás, um irmão da nossa igreja pegou o dinheiro da IYF e fugiu. 경찰에 신고하니까 한 달 되는 Aí eu denunciei para a polícia e demorou 1 mês para obter resposta. Mas a polícia da Coreia, em 5 minutos responder, nossa. Porque eu só pensei, eu não quero perder $1.800. Porque ia sair da minha conta. 경찰이 왔는데 Aí eu recebi o telefonema da polícia. 혹시 Ele falou: 등록증을 eu escutei o que aconteceu. Ah, por acaso o senhor já emprestou o seu RG para alguma pessoa?
Aí eu falei, sim, tem muitas pessoas que trabalham no meu escritório, porque eu sou pastor e eu deixei meu RG com eles. Aí ele falou, então acho que algum deles podem ter feito um cartão no seu nome. 계신데 제일 가까운 은행이 어느 Então, senhor, qual é o banco mais próximo do senhor agora? É o Cumin da Rua Nambu. Aí ele falou, traz o seu RG ou o seu cartão. Porque é o policial responsável que vai estar te esperando. 그래서 제가 이제 카드 통장을 가지고 Aí eu peguei o meu cartão do banco e fui. Indo, eu pensei, 난 나이가 막 약간 좀 빵하잖아요. eu já tô com uma certa idade, né? Eu posso ser trapaceado. 될 수 있겠다는 생각이 Então pode dar alguma coisa de errado, né? Eu tive esse coração. Aí eu liguei pro pastor Kim Son, por acaso, na nossa igreja, tem alguém que trabalhe no banco de Kumin? Eu que tenho uma coisa para perguntar. Sim, tem o irmão Ó. 전화가 나한테 전화 좀 하라. Aí eu falei, liga pra ele e fala pra ele me ligar. Daí veio o telefonema. Irmão Ó, aconteceu isso e aquilo. E eu tô indo agora pra esse banco do terminal Nambu. Aí ele falou, não tô. Aí eu perguntei, o que você tá fazendo? Aí ele falou, não tô fazendo nada. Aí eu falei, você pode ir pro banco se encontrar comigo? Ele falou, tô indo. Mas mesmo assim eu tava um pouco inseguro. Aí de novo eu liguei pro pastor Kim So-un. Pastor Kim, o que você tá fazendo agora? Se você não estiver ocupado, eu tenho que ir lá pro banco lá do terminal Nambu. Você pode ir comigo? Sim. 그래서 우리 그때 슈퍼비서한테 내려와서 Eu vivia no Superville naquele tempo, eu desci. Eu só atravessar a rua, que era o terminal Nambu, mas eu tava indo, só que tinha uma delegacia no caminho. Aí eu pensei, delegacia. E por isso que tem delegacia para ir nesses momentos. Aí eu entrei na delegacia. 경찰관이 할아버지 어떻게 오냐? Aí o policial me perguntou, por que o senhor veio? 내가 뭐 하나 물어보러 왔습니다. Eu vim para perguntar uma coisa. O que seria? Aconteceu isso aqui, assim, e por isso eu tô indo pro banco. Aí eu perguntei, não tem problema se eu ir pro banco? Ele falou, senhor, isso daí é trapaça. E aquela trapaça do banco é assim que fazem, né? Daí veio o telefonema de novo. Aí o policial atendeu. Alô? 도착했느냐고 묻더라. Ele estava perguntando se eu tinha chego no banco. 둘이 도착했다. Aí eu falei, ainda não cheguei. Aí eu passei pro policial. Ele, né? Eu falei, pode atender ali. Alô? 당신 누구야? Quem é você? O policial perguntou. Aí do outro lado perguntou, quem é você? Eu sou policial. Aí desligou o telefone na hora. 그 뒤에 제가 들어보니까 Depois eu escutei. 사람들이 350만 원 당했다. Nossa, pessoas muito inteligentes perderam $3.500, outra $8.500. Quando a pessoa é normal, então ela calcula direitinho. Mas quando eu pensei que ia perder $1.800, meu coração se afundou aí. Depois eu escutei aquela voz da senhorita também, era cheio de sotaque, né? Parecia que era uma chinesa me ligando, né? Mas, sem saber, eu tava caindo naquela história. Naquele tempo, se eu tivesse acreditado em mim, então com certeza naquele dia eu ia ter caído. Eu pensei, nossa, eu sou velho, eu sou um pouco tapado. Porque eu não tenho o coração de acreditar em mim mesmo. Porque eu me senti inseguro. Eu chamei o irmão e o pastor Kim So-hun. Assim que ele desligou o telefone, falou que quando o pastor Kim So-hun escutou essa minha história, falou, o pastor tá sendo enganado. E veio correndo até mim, né? Aí quando a gente falou... Aí aquele policial, aí quando eu fui pra delegacia, o policial pegou o telefone e falou um monte para aquele trapaceiro, que ele ficou xingando. Se eu tiver um pouco de dinheiro, então, mas depois que você recebe a salvação,
então você começa a descansar e você começa a ficar folgado no coração. Aí o seu coração começa a ficar alto. Quando você pensa é agora, quando Satanás pensa é agora, daí Satanás começa a colocar um monte de pensamento em você. Por isso, Saul, quando ele escutou aquela música, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, Saul teve que coração? Para Davi deram 10 milhares e para mim milhares. Então só falta o reino para ele. Então vou perder o meu reinado. Esse pensamento entrou no coração de Saul. Mas se pensar cuidadosamente nisso, não, isso não é o coração de Deus. Isso não é o coração que Deus deu, é o coração de Satanás. Se eu seguir isso, eu vou fracassar. Então dá para saber exatamente, mas se o coração tiver alto, acreditar em si mesma, esse pensamento veio de onde? Quem deu esse pensamento? Então acaba sem saber, acaba aceitando. Pessoal, uma senhorita, ela se noivou. Aí se encontrou com o noivo, a senhora, encontrou com um homem e ele falou, você é muito bonita, eu posso comprar um jantar para você e depois vamos para um hotel? Ai, que bom, eu tô com fome. Vamos pro hotel e vamos nos divertir. Vai ter alguma mulher assim? Não, né? Você tá louco, meu? Dá em dinheiro pra mim, pra eu comer com o meu noivo, isso sim. Ela vai falar assim, né? Tem bastante dinheiro? Então me dá $5.000. Hoje eu me noivei. Eu vou comer com o meu noivo. Que mulher se noivando, se encontrando com um homem qualquer na rua, vai ir jantar com ele e ir pro hotel com ele? Isso vocês sabem exatamente. Porque vivemos por alguns anos nesse mundo. Mas no mundo da fé, no mundo do coração, para Davi deram 10 milhares e para mim milhares. Então, o que lhe falta então? Só o reino. Quando Saul teve esse pensamento, ele aceitou automaticamente. E esse pensamento começou a arrastar o Saul. E ele pensou, encravarei a Davi na parede. Quando eu leio essa Bíblia, é muito interessante. O Davi que toca a harpa e o Saul que fica segurando uma lança. Saul é rei. Ele estava sentado no trono, mas ele tinha tal insegurança que não podia largar a lança. Davi, ele podia sentir Saul querendo jogar a lança nele, mas ele não largou a harpa por causa disso. Se vier a fé em Deus, pessoal, muitas inseguranças somem da nossa vida, porque Deus nos protege. Mas, pessoal, as pessoas que são arrastadas por Satanás sempre são inseguras. Fazem assim, assim, assado, não sabem como fazer, não sabem como reagir, sempre são arrastadas. Saul simplesmente escutou a voz de Satanás e queria encravar Davi contra a parede, queria matá-lo. A maioria das pessoas, sendo arrastadas por Satanás, elas não sabem que estão sendo arrastadas. Então é só se libertar disso, mas continuamente Satanás colocando o pensamento nela, a palavra de Deus não consegue entrar nessa pessoa. Tem alguns missionários aqui. Quando a gente vê, a gente logo pode perceber o quê? A gente faz treino, né? A gente treina os missionários.
que a gente sabe. 받아들이면 한 시간 Então, as pessoas que escutam a palavra exatamente o que eu digo, então todos os problemas podem ser resolvidos, qualquer um que seja. 이야기를 하는데 Mas eu estou falando. 교육을 받으러 왔는데 이야기를 하는데 Vieram receber treinamento, mas a palavra não entra neles. 자기 생각 속에 빠져 있고 자기 생각에 막 Está preso no seu pensamento. 마귀가 딱 그 마음을 잡고 Por quê? Satanás está segurando esse coração. 신앙은 두 가지로 다 해결돼. A vida espiritual tem que ser feita com duas coisas. Uma coisa, arrependimento. Outra coisa é fé. 여러분 어떤 악을 저질렀든지 어떤 죄를 범했든지 어떤 Pessoal, 잘못을 저질렀든지 que filho, independente do erro, da fraqueza que o filho estiver, eu estou sendo arrastado agora por Satanás. 내가 사역이 안 되는구나. 그래서 내가 하나님 Por isso que eu não consigo ter um bom trabalho, por isso que eu estou com dificuldade, por isso eu tenho problema. Então, essa pessoa pode perceber isso. 내가 망하겠네. 내가 Então se eu seguir esse Satanás, eu vou fracassar, eu vou sofrer. 가지 말아야지. Então eu não vou mais seguir o pensamento de Satanás. 정확하게 회개가 되어지면 Então, se você tiver o exato arrependimento, um dia é o suficiente. 한 시간이면 돼요. Uma hora é o suficiente. 근데 형제들이 제 이야기 우리가 Mas os irmãos, 영자 nós sabemos muito bem esse irmão, por que que é assim, por que que esse irmão caiu na tentação. Quando eu vejo, eu posso ver claramente. 제주도에는요 밀감이 Em Jeju 한라산을 중심으로 해서 제주도가 한라산 tem, 남제주군이고 한라산 북쪽 então, tem a montanha de Halan, aí tem o Jeju sendo separado por essa montanha. Então tem o Jeju do Sul e o Jeju do Norte. Porque tem a montanha de Halan. 수량이 좋고 Então as pessoas do Norte, elas tomam bastante sol, né? 쪽에 있는 Mas ao contrário, do Sul tomam bastante sol. Mas as pessoas que... 밀감 나무가 Mas a parte Norte não toma muito sol. 우리가 모르는데 E tem uma árvore. 밀감선에 들면서 Nós não sabemos. Então, tem um tipo de bergamota, né? Daí eles pegam, mexem, aí eles já logo sabem, isso aqui é do sul, isso aqui é do norte. Então eles dizem o quê? E outras dizem, misturaram a bergamota do sul e do norte de Jeju. 햇빛을 많이 받아서 달고 맛이 좋고 Porque a bergamota do sul recebe muito sol, então é doce e gostoso. Mas a do norte é frio, então a casca é mais grossa, é azeda. 맛 좋게 안 하려고 일부러 쉬고 뜰게 하고 남제주군에 있는 밀감 Para que os que passam frio não comam coisa gostosa, mas os que tomam bastante sol comam bastante coisa gostosa. Não, quando nós vemos, nós não sabemos. 사람은 밀감 딱 잡으면 As pessoas de Jeju, da ilha de Jeju, por mais que você misture as bergamotas do sul e do norte da ilha de Jeju, eles sabem separar exatamente. Fala que é muito azeda do norte. 그만 Então, 신앙생활하면은 se souber um pouco mais profundamente sobre isso e ter a vida espiritual, tô sendo arrastado por Satanás, se eu seguir esse pensamento eu vou fracassar. Então pode saber exatamente disso. 한다고 생각하고 자기 Mas a pessoa que se acha, que confia em si mesma, que pensa que faz bem, 수 없는 게 아니고 분별을 안 해요. essa pessoa não é que ela não distingue as coisas, ela não consegue. Vem o poder para a distinção. 사람들은 자기를 Mas a pessoa que acredita em si mesma e a pessoa que não acredita em si mesma, eu não posso seguir a voz de Satanás, isso aqui é a voz de Satanás, não posso seguir. Então, na hora, sabe que é a voz de Satanás. 자기를 믿는 사람들은 이게 뭐 사탄의 생각이면 생각도 안 하고 그냥 따라가는 Mas as pessoas que confiam em si mesmas, isso aí não é pensamento de Satanás, é meu pensamento, e simplesmente seguem. 내 나라 Satanás, Saul pensou, tem que matar Davi. O importante para mim é o meu trono. E ele lançou.
Ele lançou a lança dele e lançou 2 vezes. Deus ficou agradecido. Não, eu agradeço porque Saul pegou a lança e queria matá-lo. 수검 타겠으니까 바로 옆에 타는데 그냥 던진 수검 타고 있다 지금 타는데 어떻게 피하겠어? Ele estava tocando a arca, né, o Davi. Então como é que ele poderia fugir dessa lança? Mas uma coisa eu sei. O Davi não pode. 오래 사는 게 Ele não pode 각본이 그래. ser atacado por essa lança. Por quê? Vocês veem em filme, o ator principal, ele pode, o papel principal pode morrer no começo do filme? Não, mas quando a lança estava indo para ele estava tocando a harpa, mas aí de repente ele abaixou a cabeça e a lança passou por ele. Isso é exato. 저는요. 제가 Eu. 너무 신기한 게 Uma coisa que eu acho incrível. 우리가 그때 Quando eu estava em Tegu, 대학교 a gente fez conferência na faculdade de Temião. 한번 어떤 수고하신 Uma vez, 무슨 얘기를 하냐면 목사님 eles falaram o quê? 그러니까 이제 형제들 Pastor, nós viemos te ver. 신사가 왔으니까 이제 목사 어떤 분 참는다. Aí falaram que pastor, alguém veio te encontrar, né? E ele mostrando o RG dele pra mim. 아들이 Eu moro em Seul. 경주에서 교통사고가 났어요. E o filho dele, vindo para Seul, morreu num acidente em Gyeongju. Ele recebeu uma cirurgia, 간호사 없는 사람 mas o filho. 인계로병을 깨서 마시고 Então, quando a enfermeira não estava, ele pegou, tirou a sonda dele e tomou e morreu. 보니 아들 죽었죠. Quando ele escutou essa notícia, ele foi correndo pro hospital, viu o filho dele morto, fez o funeral. Mas ele não tinha dinheiro, daí ele veio até Tegu. E ele pediu dinheiro para ir até Seul. E ele falou que ia me pagar. 진짜 안 됐잖아요. Coitado, né? 그때 제가 돈이 없어가지고 E eu não tinha dinheiro naquele tempo. Eu tinha R$7. Desculpa falar isso. Aí eu falei, desculpa, mas eu não tenho, eu só tenho R$7. Desculpa. Ele agradeceu e levou. Depois de uma semana, de novo veio uma outra pessoa. E ele falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Sim. Eu moro em Seul e está acontecendo isso, isso e aquilo. 경주 가다가 교통사고가 났어요. E meu filho, ele estava indo para Gyeongju e sofreu um acidente. E durante a cirurgia, 간호사 없는 ele estava com tanta sede e a enfermeira não estava, daí ele estava morrendo de sede, pegou, tirou a sonda, tomou e morreu. 내려오느라고 뭘 준비를 장례 치고 가는 Mas ele acabou vindo para Seul com tanta pressa, ele não pôde preparar nenhum dinheiro. Por isso, eu vim até Tegu, mas eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Você pode me ajudar? Aí eu falei. Sabe o que é estranho? Há uma semana atrás, uma pessoa veio e contou a história igualzinho a você. Ele veio de Seul e o filho dele morreu indo em Gyeongju num acidente de carro. E aí ele foi internado. Depois da cirurgia ele estava com sede. Ele tirou a sonda e tomou dessa sonda. E como o pai veio correndo, não pôde preparar dinheiro. E aí veio para Tegu e faltou dinheiro. Nossa, como a mesma história igualzinha veio 2 vezes. Ele pegou e foi embora correndo. 처음엔 쏘았어요. No começo eu fui enganado. 사람들이 각본이란 걸 알아. A segunda vez, eles estão trapaceando. 거지들 참 많이 왔어요. 거지들 뭐 머리를 써서 Naquele tempo veio muitos mendigos. 어떤 청에 다 목사님 절 받으십시오. 저한테 막
Tem algumas pessoas que vieram e se prostraram diante de mim. Pastor, hoje eu saí da prisão. Eu matei, roubei, agora eu já paguei a pena e agora eu não quero mais viver assim. Por favor, tenha orgulho de mim, pastor. Ah, é? Ah, parabéns. Quando eu estava em Seul, as pessoas que vinham me procurar eram pessoas que tinham saído da prisão. Eu paguei tanto tempo de pena. Eu sei sobre prisão, porque eu fiquei bastante tempo assim, fazendo estudo lá. Aí eu falei, vem, sente-se. Aí ele, sim. Aí eu falei, você tem que receber perdão do pecado, escutando o evangelho. Ah, pastor, não fica falando que eu sou pecador, eu já paguei minha pena. Ah, eu lavo todo dia meus pecados. Aí eu falei, lava todos os dias a sua mão, né? Então, eu sou tapado, mas eu comecei a distinguir, isso é trapaça, isso não é. Então, você pode sentir ou não. Ah, pastor, sabe? Ah, senta aí. Você não tem muita oportunidade de poder se encontrar comigo. Mas, sabe o pecador? Ah, para de falar que eu sou pecador. Aí todo mundo foge. É porque o coração de vocês é alto. Se vocês amarem o Senhor e tiverem fé em Deus, vim na igreja, vocês fazem bem, vocês ofertam bem, vocês pregam bem. Isso, pessoal, é uma coisa muito fácil. O problema é que eu acredito em mim mesmo. Meu pensamento não é tudo certo. Eu tenho muito pensamento de Satanás. Ah, isso daqui é voz de Satanás, eu posso perceber. Mas, pessoal, as pessoas arrogantes, as pessoas que têm coração alto, quanto mais elas sabem, elas podem saber, mas elas não querem saber, elas só querem aceitar qualquer coração. Eu já falei várias vezes, o apóstolo Paulo, escutando que Jesus Cristo ressuscitou através dos cristãos, o apóstolo Paulo, ele tem essas pessoas têm que morrer. Ele nem foi saber se Jesus realmente tinha morrido e ressuscitado. Ele somente começou a perseguir os cristãos. Vocês têm que saber exatamente. Porque eu sou falto. Satanás continuamente trabalha dentro de mim, me dá esse tipo de pensamento. Se eu continuar assim, eu vou fracassar. Então, a pessoa que tem essa separação, quando entra um pensamento, isso é pensamento de Satanás. Então, vem esse tipo de pensamento, vem esse coração. Então, não segue a esse pensamento, escuta a palavra de Deus. Se fizer isso, a vida espiritual se torna muito fácil. E assim, Deus começa a trabalhar vividamente dentro de mim. Vamos ler um pouco mais a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 26. Capítulo 26. 그 앞에 조금 보겠습니다. 24장이에요. Capítulo 24. Versículo 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste.
사람이 그 원수를 만나면 그들이 평안히 가게 하겠느냐? Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. 끊지 아니하면 내 아비집은 내 Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. 24장에 다윗이 있는데 사울이 다윗을 Então, no capítulo 24, Saul estava procurando a Davi para matá-lo. 근데 사울이 어느 굴에 딱 들어갔는데 Mas Saul entrou numa caverna. 그 굴 안에 다윗이 있었어. Dentro dessa caverna estava Davi. 다윗은 알지요 사울인 거. Davi sabia que era Saul. 다윗의 Por isso, 하나님께서 당신을 저 사울 o servo de Davi falou: Olha, Deus entregou Saul hoje nas tuas mãos. Quer que eu mate? 다윗이 Não, não faz isso. 못 자라갈 Davi não matou a Saul, mas cortou um pedaço da roupa dele. 사울이 굴에 나가니까 다윗도 따라가. E quando Saul saiu da caverna, Davi o seguiu. E de longe Davi gritou: Senhor, ó Senhor Rei! 당신 왕을 내 손에 붙였어. Hoje o Senhor o entregou nas minhas mãos. E algumas pessoas me disseram para te matar, mas eu não me atrevo a colocar a mão no ungido de Deus. Olha, Senhor, aqui está um pedaço da sua roupa. Eu podia ter te matado, mas eu não o matei. 울면서 말했어. Saul, 사울이 여기 ele chorou amargamente. 8절에 Aqui, versículo 18. 같이 말하게 마치 사울이 내 아들 다윗아 이건 Tendo Davi, 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É isso a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando inimigo, deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. 왔는데 다윗이 죽이 Com certeza ele veio para matar Davi, 가책을 받 mas ele teve a oportunidade para matar Saul, mas Davi teve a oportunidade para matar Saul e não matou. E saiu se arrependendo, né? Agora vamos ver capítulo 26, 10사람이 versículo 1. 기바에 와서 Vieram os ifeus a Saul a Gibeá e disseram: 하길라 산에 숨지 아니었나이까. Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila defronte de Gesimon? 사람 3천과 함께 10분 Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, defronte de Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. 그래 이제 그랬는데 사울이 그 진짜 지난번 Então Saul, 안 주고 살려주는데 a outra vez ele podia ter morrido, mas Davi o deixou viver. Mas de novo, ele arrependeu e voltou, se arrependeu e voltou sempre para o mesmo lugar. Por quê? Porque o coração dele era alto e não tinha separação. Então, essa vez ele quase morreu de novo. 사탄에게 걸리는 사람은 이게 속는 줄 알면 참 As pessoas que são arrastadas por Satanás, elas sabem que estão sendo arrastadas por Satanás, mas vão e vão de novo. Por quê? Porque elas estão se apoiando nelas mesmas. Eu vejo muitas pessoas assim, muitas pessoas que receberam a salvação. 그대로 믿는 사람은 Não consegue se arrepender. Essa pessoa que continua acreditando em si mesma sempre vive dessa forma. Então, vamos ver capítulo 27, 다윗이 그 마음에 versículo 1. 이를 내가 후일에 사울의 손에 망하지 Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Então, aqui no capítulo 27, porque Saul estava querendo matá-lo, Davi ele foi para
para os filisteus. No capítulo 28, versículo 1. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Então, porque Davi partiu, então aí Saul foi atacar os filisteus e nessa guerra ele morreu. Então ele continuamente quis matar Davi, porque ele quis matar Davi. Então Davi, porque então Saul foi e atacou os filisteus e acabou morrendo na mão deles. Então Saul queria matar Davi por quê? Porque ele queria se proteger. Uma vez eu estava em Daejeon, aí tinha uma senhora endemoninhada. E ela pediu para eu orar por ela, eu orei por ela. E em Daejeon tinha um quarto. E ela estava junto com as irmãs. E às vezes, quando eu tinha oportunidade, eu orava por ela. Um dia eu voltei de um lugar e eu escutei ela chorando. Pessoal, o choro de criança é irritante de ouvir. Mas o choro de uma mulher de 40 anos, nossa, é horrível de escutar também. Aí eu falei: silêncio, por favor. Silêncio, fica quieta, fica quieta. Aí não aguentei mais, aí eu saí. Aí depois de alguns dias, eu fui para o quarto daquela senhora e ela ficou, a mentalidade dela melhorou bastante. Aí eu falei: por que você chorou tanto naquele dia? Dentro dela, falavam o quê? Você não recebeu a salvação. Você vai para o inferno. Por isso, você tem que receber a salvação. Então, você não recebeu a salvação. Você vai para o inferno. Então é melhor você morrer. Morre logo. Dentro dela, essa voz, sempre que tinha oportunidade, falava para ela se matar. Então ela viu um caminhão vindo correndo na sua direção e ela estava indo correr para frente desse caminhão. Vai, corre na frente, vai, vai. Se você morrer, daí acaba tudo. Aí eu perguntei: por que você chorou naquele dia? Ah, porque é muito triste morrer. Eu não queria morrer. Ah, o demônio, quando segura o coração do homem, fala para se matar. E depois eu encontrei os endemoniados, aí eu perguntei: por acaso ele não fala para se matar? E falou assim: sim, fala. Uma vez, do quarto andar do retiro de Tedog, alguém pulou do quarto andar. Então essa pessoa caiu em cima de uma madeira, né? E aí ela sobreviveu. Só quebrou uma costela. Então essa pessoa falou que quando ela vai para um lugar alto, ela quer pular. Aí eu perguntei: quantas vezes você já pulou? Aí essa pessoa é conduzida por esse pensamento. É porque o coração é alto e você não sabe direito. Mas se você começar a receber esse pensamento vai segurando o seu coração. Então quando você quer pregar o evangelho, parece que vai te dar vergonha. Quando você quer orar, dá pensamento: ai, que chato. Quando você quer ler a Bíblia, dá pensamento que você está com sono.
Quando você quer ofertar, dá um pensamento de que sua casa vai falir. Então, esse pensamento impede com que nós possamos ir por todos os caminhos da fé. Por isso, a vida espiritual, ela se dá com duas coisas, o arrependimento e a fé. Tudo que eu vivi até agora, eu cometi pecado, eu somente pude fazer maldade, somente pude fazer más obras. Mas por que eu cometi pecado? Porque o pensamento dentro de mim continuamente fez eu cometer pecado, porque parecia que assim eu ia ser feliz, ia ser alegre, ia me dar bem. Ele colocou esse pensamento dentro de mim e recebendo a condução desse pensamento, eu acabei vivendo desse jeito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ver claramente Satanás arrastando a Saul. Claramente. Saul sendo arrastado por Satanás. Então, as pessoas que recebem maldição, com certeza, Satanás entrou no coração delas e quando Satanás segurou a elas, elas somente podem seguir esse caminho da maldição. Então, e o caminho das pessoas que recebem bênção diante de Deus? Com certeza, a palavra de Deus está segurando lugar no coração dessas pessoas. É uma verdade muito clara e certa. Por isso, pessoal, tendo a vida espiritual, as pessoas que não têm separação exata no arrependimento, escutando a palavra no domingo, ai que bom, surgiu fé, mas depois, saindo da porta da igreja, ai, Satanás já dá um pensamento, eu tinha que ir para a casa do meu amigo, não vou mais vir semana que vem. Satanás dá um monte de pensamento. Por isso, pessoal, o que vocês sentem quando tem vida espiritual? Vocês têm que perceber, isso aqui é pensamento de Satanás. Se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. As pessoas que sabem disso exatamente não seguem a voz de Satanás. Ela rejeita. Então ela sabe distinguir. Se não souber distinguir, segue continuamente esse pensamento. Então, com coração humilde, se vocês souberem distinguir a voz de Satanás, isso é o pensamento de Satanás. Se eu seguir a isso, eu vou fracassar. Satanás continuamente fala. Parece que não vai dar certo, que eu vou fracassar. O povo de Israel saiu pela graça do Egito. Mas na hora Satanás fez já eles reclamarem, murmurarem e ficarem contra Moisés. Dessa mesma forma, Satanás faz com que você siga contra a igreja, contra Deus, desconfiar de Deus, de não crer. Isso é o que Satanás faz. Mas as pessoas que aceitam isso mas há muitas pessoas que aceitam isso no coração. Pessoal, a vida espiritual é feita pelo arrependimento e fé. Se pensar cuidadosamente, se eu seguir o meu pensamento, eu vou poder descobrir exatamente que eu vou fracassar. Por isso, pessoal, se vocês souberem exatamente sobre Satanás, não sejam arrogantes e fazer de qualquer coisa. Se alguém colocar pão na tua porta, você vai comer sem saber quem te deu? Quem é que vai deixar pão na tua porta? Então, se alguém deixar pão na sua porta, você tem que saber pensar. O dono da casa aqui é pão duro. Como que ele deixou pão aqui na porta? Com certeza, quem fez isso foi
Ah, isso daqui então vou deixar é na mesa do filho do dono. Porque aí se você souber pensar, não é você que vai se machucar, mas é o filho do dono da casa que vai se machucar, né? Se você souber pensar um pouco, o peixe vai ver, oh, tem uma coisa gostosa que eu nunca vi. Oh, por que isso aqui tá aqui? Oh, tem um fio. Ah, o fio tá lá em cima. Ah, isso aí é um fio de nylon. É. Ah, ele colocou aqui uma isca para eu morder. Se souber pensar assim, então é o peixe que vai pegar o homem, não o homem vai pegar o peixe. Ah, então, se você souber da armadilha, você não cai. Então Deus nos deu a palavra. E a gente tem que saber exatamente como Satanás está trabalhando. Mas a pessoa que tem coração arrogante vai aceitar esse pensamento de Satanás. E assim, pouco a pouco, sendo enganado por Satanás, mesmo sendo uma pessoa que recebeu a salvação, vai se corromper, vai fracassar. Muitas vezes que acontece isso. Hoje de manhã, vamos organizar tudo. Até agora vocês viveram conforme o seu pensamento. E vocês se distanciaram de Deus, né? Vocês não conseguem acreditar na palavra, não é? Então agora vocês têm que ter uma separação. Ah, isso é a voz de Satanás. Em 1962, quando eu recebi a salvação, eu tive essa separação. A vida espiritual é muito boa. Agora também. Não é que Satanás não está trabalhando. Satanás trabalha assim e assado. Ah, isso aqui é o trabalho de Satanás, porque eu sei disso. Mesmo que Satanás fique falando, eu não sigo. Agora, pessoal, veio aquele telefonema, né, para me enganarem. E depois que eu já fui trapaceado uma vez, aí eu pergunto, de onde você é? Quem é você? Ah, eu sou aqui do banco. Ah, qual é o seu telefone? Aí desliga na hora. O ancião sabe, né? Porque o ancião tem um rosto grande, ele aparece demais, daí sempre querem trapacear pra ele, ligaram pra ele. Ah, que é do banco. Ah, meu amigo trabalha nesse banco, aí desliga na hora. O ancião sempre tem um telefonema, né? Aí, meu amigo trabalha nesse banco aí desliga na hora. Eu também, se fala que vem do telefonema do shopping, né? Ah, você conhece a senhora Kim, né? Eu vou ter que falar assim. Agora eu não vou mais ser enganado. Mas se eu me corromper agora, eu posso ser enganado de novo. Por quê? Porque quando eu trabalhei não é assim, não. Quando eu estudo não é assim. E quando a vida espiritual, quando parece que é difícil, quando você está orando, sabe qual a dificuldade? A vida espiritual ela é muito fácil, na verdade. Pessoal, vejam bem. Quando vocês têm amigos, vocês fazem amizade, vocês sabem na hora quem é o seu amigo ruim, não é? Assim também. Se seu coração estiver alto e arrogante e corrompida, você pode saber automaticamente quem que é pensamento. Você não pode saber quem é Satanás. Então, quando você não escuta a voz de Satanás, você pode ver o incrível caminho de Deus. Hoje de manhã, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Até agora, vocês pensam, vivi vagamente, seguindo o meu pensamento. Agora vocês têm que ter essa separação. Isso aqui é pensamento de Satanás, vocês têm que saber distinguir. Se eu seguir esse pensamento continuamente, mesmo fracassando, continuamente você vai seguir esse pensamento. Saul, ele quase morreu várias vezes tentando matar Davi, mas de novo ele tentou. Mas no final, assim como Saul acabou fracassando, nós também.
tendo a vida espiritual, se nós não tivermos essa separação exata, então por isso nós temos que ter o arrependimento e acreditar no Evangelho. Eu tenho que me arrepender de acreditar no meu pensamento, eu tenho que me libertar disso, e quando eu acredito no Evangelho de Deus, então nesse momento Deus pode trabalhar pela graça e pela sua misericórdia. Vamos orar? Santo Deus, Pai, nós te agradecemos. Os nossos irmãos foram enganados por esse Satanás sagaz. E mesmo sabendo, porque eu gosto, porque combina com o meu pensamento, eu segui. Por isso, há muitos irmãos que estão tendo uma má vida espiritual. Mas, Santo Deus, nós queremos jogar fora o nosso coração arrogante e mau. Não simplesmente seguir o meu pensamento, mas distinguindo, não seguindo o pensamento de Satanás, mas sendo conduzido por Deus, sendo pessoas de fé, não só nós vivendo uma vida abençoada, mas que o Senhor permita a sua graça e misericórdia para que muitas pessoas recebam salvação através de nós. Nós não queremos acreditar em nós mesmos, nós queremos o arrependimento e a fé, porque assim nós acreditamos que Deus irá trabalhar fortemente. Agora que nós não vivamos sozinhos, mas junto com Deus, e qualquer problema que seja, nós possamos receber a graça de Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.